Fala aí pessoal, tudo jóia? Eu sou o André Lucena, sejam todos bem-vindos aqui ao Resenha do Lucena para falar sobre o jogaço entre São Paulo e Lanús pelo jogo de volta da segunda fase da Copa Sul-Americana, o jogo que o São Paulo perdeu na ida na semana passada 3-2 lá no estádio La Fortaleza em Buenos Aires e nesta quarta-feira, dia 4 de novembro, o jogo que vai ser transmitido às 19h15, horário de Brasília, pela Comebol TV. O São Paulo tendo o gol fora, né? Fez 2 gols lá na Argentina. Se vencer por 1-0, por 2-1, se classifica. Se for por 3-2, o jogo vai para os pênaltis. 4-3, 5-4, resultados acima disso, aí o Lanús se classifica pelo gol fora, né? Diferente da Copa do Brasil, que o São Paulo eliminou o Fortaleza, mas na Copa do Brasil não tem o gol fora. E o tricolor do Fernando Diniz, que vem cheio de moral, goleou o poderosíssimo Flamengo no final de semana, 4-1 lá no Maracanã. Thiago Volpe, destaque do jogo, pegou o pênalti do Bruno Henrique, pegou o pênalti do Pedro. Como eu disse, o São Paulo que já se classificou também para as quartas de final da Copa do Brasil, abocanhou 3,3 milhões de reais, 3 milhões e 300 mil pela classificação na Copa do Brasil e tem tudo também para passar pelo Lanús nesta quarta-feira e aí enfrentar o Bolívar da Bolívia, que eliminou o Audax Italiano, que é um time lá do Chile. A próxima fase da Sul-Americana já é a fase de oitavas de final. Já deixa o seu palpite aqui embaixo para quem vence esse jogo, São Paulo ou Lanús. Então vamos falar um pouquinho do tricolor, do provável time do Fernando Diniz, que deve manter o Tietê na lateral direita. O Tietê que inclusive fez o gol contra o Flamengo, apesar do Igor Vinícius e apesar do Juan Fran já terem se recuperado de suas lesões, assim como o Hernanes, todos eles são opções hoje para o técnico Fernando Diniz. Lucas Perry, o goleiro que era o goleiro reserva, o zagueiro Valsi, o volante Lisiero, o atacante Paulinho e também o atacante Rojas seguem no departamento médico. Então o provável São Paulo com o Thiago Volpe, Tietê, Diego Costa, ao lado dele o Bruno Alves e na esquerda o Reinaldo, no meio de campo Daniel Alves, o Luan, o Igor Gomes, o Gabriel Sara e no ataque Luciano e Brenner, que vive fase iluminada, fazendo vários gols, fez gols inclusive no jogo de ida, né, contra o Lanús. O Lanús, que foi vice-campeão da Libertadores de 2017, perdeu aquela final para o Grêmio nos 2 jogos, né, perdeu por 1-0 e depois perdeu por 2-1 na Argentina. Foi campeão da Copa Sul-Americana de 2013, vencendo a Ponte Preta. No jogo de ida, eu estava trabalhando lá no Pacaembu, foi 1-1 o jogo no Pacaembu. Tem 2 títulos argentinos, 2007 e 2016, uma Copa Comebol de 1996 e também uma Copa da Argentina de 2016. O Lanús, que não fazia uma partida oficial há 7 meses antes da vitória contra o São Paulo, o último jogo tinha sido dia 16 de março, foi lá, venceu o São Paulo por 3-2 no estádio La Fortaleza e depois perdeu no mesmo estádio para o Boca Juniors, na estreia do Campeonato Argentino no último fim de semana, 2-1 para o Boca. Os gols do Boca, Tevez e Ábila, Tevez ex-Corinthians, Ábila ex-Cruzeiro, e o José Sandi, que é o maior artilheiro da história do Lanús, 40 anos, que fez gol contra o São Paulo também na semana passada, foi o autor do gol dessa derrota do Lanús, 2-1 para o Boca. Lembrando que na última edição do Campeonato Argentino, o time Granate, que é o apelido, né? Grená, as cores, assim como o Juventus da Rua Javari, aqui de São Paulo, as cores Grená, então o apelido do Lanús é o Grenate. Na primeira fase, o Lanús eliminou Universidade Quito, venceu por 3-0 na Argentina, depois perdeu por 2-0 lá em Quito. Tudo bem que tem a questão da altitude, mas só para vocês verem como São Paulo tem sim chances de vencer hoje esse time do técnico jovem, né? 39 anos, tem o Luiz Zubeldia, que deve mandar a campo Morales, de Plácido Burdiço, Thaler e Bernabé, Pérez, Vera, Belmonte, Aguirre, Sandi e De La Vega. Um time que tem praticamente só argentinos
no elenco. A arbitragem vai ser venezuelana desse jogo, Alexis Herrera, auxiliado por Jorge Urrego, Túlio Moreno e o quarto árbitro, Orlando Bracamonte. Lembrando que não tem VAR nessa segunda fase da Copa Sul-Americana. O São Paulo que inclusive foi prejudicado no jogo da Argentina por conta disso. Para mim, até por ter feito os 2 gols fora de casa, por ter a questão do gol fora, o São Paulo se classifica. Ele vai passar pelo Lanús e vai chegar às oitavas de final da Copa Sul-Americana. A chave do São Paulo ali tá meio difícil, vários times importantes aí do futebol mundial, mas dá para passar também pelo Bolívar, que caiu no grupo do Palmeiras na Libertadores. O Palmeiras meteu 5 no Bolívar também, foi bem. Então eu acho que tem tudo para o São Paulo pelo menos chegar nas quartas de final dessa Copa Sul-Americana. E para você, dá o seu palpite aqui embaixo, quem vence hoje, São Paulo ou Lanús, quem se classifica, e também onde o São Paulo pode chegar nessa Sul-Americana, que é o último título de São Paulo, né? A Sula em 2012 foi o último título desse poderosíssimo São Paulo, time que nunca caiu para a segunda divisão, que para mim é o segundo time mais vencedor do Brasil, atrás apenas do Santos, que na época de Pelé ganhou vários brasileiros, ganhou também 3 vezes a Libertadores, só 2 vezes o Mundial, no total o Santos, né? Então dá o seu palpite aqui, se você gostou do vídeo, dá o seu like, inscreva-se no canal também, ative o sininho para receber todas as notificações do Resenha do Lucena, beleza? Valeu, abração, boa quarta a todos!